Olá! Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar dos mistérios e das histórias que rondam a região do Triângulo das Bermudas. Dizem por aí que esses desaparecimentos são obra de abduções alienígenas, outros dizem que são monstros do mar que se encarregam de tais feitos. Mas, qual a verdade sobre esse maldito lugar que há tanto tempo intriga cientistas de todo o mundo? Essa é uma boa pergunta que aparentemente permanece sem resposta. Porém, uma recente descoberta pode nos dar uma luz sobre o que acontece lá. O Triângulo das Bermudas faz parte de uma rota marítima movimentada, com vários navios que vão para a América do Norte, Europa e Caribe que passam por ela todos os dias. As histórias em torno desse lugar começaram na época de Cristóvão Colombo, quando ele teria visto uma chama de fogo caindo no mar durante sua primeira viagem ao que era chamado de Novo Mundo. Mas, ao longo dos anos, surgiram diversas outras histórias envolvendo o lugar. Uma das mais antigas é sobre o navio Mary Celeste, descoberto em 4 de dezembro de 1872. O navio foi encontrado em alto mar, dias depois de iniciar sua viagem de Nova York a Gênova, na Itália. Durante a viagem, havia 7 tripulantes além do capitão, sua esposa e sua filha de 2 anos. Só que dias depois de partir, o Mary Celeste foi encontrado intacto navegando no Atlântico. O único problema é que o navio estava sem tripulação e o bote salva-vidas também tinha desaparecido. Surgiram várias teorias sobre o acontecimento. Uma delas dizia que os tripulantes tinham sido engolidos por uma lula gigante ou que foram capturados por alienígenas. Também especularam que um desastre natural pudesse ter sido a razão do desaparecimento da tripulação, como um terremoto submarino ou algo do tipo. Até hoje ninguém encontrou respostas sobre o que aconteceu com a tripulação. Anos depois, em 1881, foi a vez da tripulação do Ellen Austin desaparecer. A embarcação estava indo de Londres para Nova York quando se deparou com um navio aparentemente abandonado perto do Triângulo das Bermudas. O capitão achou aquilo tudo muito estranho e resolveu esperar 2 dias para ter certeza de que não era uma armadilha. Ao verificar o navio, encontrou a carga intacta e nenhum sinal da tripulação. Dias após a tempestade, o capitão do Ellen Austin conseguiu localizar a embarcação, mas curiosamente sua tripulação tinha sumido. O que de fato ocorreu, até hoje, ninguém sabe explicar. Em março de 1918, o Yusailope saiu do Brasil em direção a Baltimore, nos Estados Unidos. O navio passou através da região do Triângulo das Bermudas transportando toneladas de minério de manganês com cerca de 309 tripulantes a bordo. A embarcação simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista. Nenhum resto do navio ou qualquer membro da tripulação a bordo foi encontrado. Assim como nos outros casos, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Lembrando que esses são apenas alguns dos casos mais famosos envolvendo o Triângulo das Bermudas, já que dezenas de navios e aviões já desapareceram na região. Desde quando os desaparecimentos começaram a ser relatados, surgiram várias hipóteses e teorias. Uma delas fala sobre o possível buraco de minhoca, uma espécie de portal de viagem no tempo. Claro que não existem evidências, mas muita gente acredita que essa possa ser uma boa explicação. Você sabe que com qualquer coisa que pareça inexplicável, as pessoas logo relacionam com alienígenas, e com o Triângulo das Bermudas não é diferente. As pessoas que acreditam nessa teoria afirmam que o local é um ponto de encontro de extraterrestres, onde eles abduzem e realizam pesquisas sobre pessoas. O incidente narrado por Cristóvão Colombo, que foi citado no começo do vídeo, ele afirma ter visto uma chama caindo no mar. Depois, uma luz estranha apareceu no horizonte e permaneceu por várias semanas. Claro que essa ideia de alienígenas é bem maluca, contudo considerando que os casos de desaparecimentos permanecem sem explicação. Não estamos falando de uma hipótese completamente fora da realidade. Outros estudiosos preferem acreditar em teorias mais pé no chão. Dizem que o Triângulo das Bermudas tem a mesma incidência de desaparecimentos que qualquer outra parte do mundo. Essa teoria faz sentido devido ao fato de que o lugar é uma das áreas mais percorridas do planeta. Então, se há muitos acidentes e naufrágios no Triângulo das Bermudas, é porque muitos navios e aviões viajam por aquela parte do Oceano Atlântico. Além disso, muita gente também acha que erros humanos causam muitos acidentes, tanto no mar quanto no ar, e que essa pode ser a causa dos desaparecimentos no local.
Mais recentemente, a NASA divulgou uma descoberta que, para muitos, pode ser a explicação para os mistérios envolvendo o Triângulo das Bermudas. A Agência Espacial divulgou que o local gera um ponto fraco no campo magnético do planeta entre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico, e que essa tal anomalia seria do tamanho dos Estados Unidos, chamada de Anomalia do Atlântico Sul ou simplesmente Triângulo das Bermudas. Do espaço, essa região está exatamente no ponto onde o campo magnético do planeta é mais fraco. Por isso, segundo as afirmações da NASA, os satélites são bombardeados com radiação mais do que em qualquer outro lugar em órbita. Essas características fazem com que exista uma interferência eletromagnética, e muita gente teoriza que esse problema é uma das razões pelas quais os navios desaparecem e os aviões caem com tanta frequência na região. Mas, uma teoria parece finalmente colocar fim ao mistério do Triângulo das Bermudas, e não estou falando de alienígenas. Muito menos de criaturas gigantes capazes de devorar um navio em um piscar de olhos. Segundo o estudo de pesquisadores da Universidade do Ártico da Noruega, todo o mistério envolvendo o Triângulo das Bermudas foi simplesmente causado por gases. Eu digo isso porque, segundo as análises desses especialistas, pode ser que o acúmulo de gás metano no fundo do mar tenha desencadeado erupções capazes de afundar navios. Essa teoria ganha apoio com o fato de que existem muitas crateras que foram encontradas espalhadas na região e elas seriam a principal causa dos mistérios. Quando as bolhas de gás se elevam, elas são capazes de reduzir a densidade da água do mar, o que pode fazer com que afundem. Existem crateras com 45 metros de profundidade e 250 metros de largura, tamanho suficiente para liberar milhares de metros cúbicos de metano, resultando em uma violenta turbulência. Mas, e os aviões? Bom, pelo fato de o gás metano ser muito inflamável, se um avião estivesse sobrevoando através de uma concentração grande do gás, ele poderia entrar em combustão e uma tragédia poderia acontecer. Mesmo que essa também seja apenas uma teoria, sabemos que é totalmente possível afundar navios com a liberação de gases subaquáticos. Então, essa hipótese é mais plausível do que a teoria envolvendo alienígenas. E aí, você acha que essa descoberta finalmente resolve todo o mistério do Triângulo das Bermudas? Ou será que ainda precisamos de uma explicação melhor? Escreva aí embaixo. Tchau!